Bom, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula do nosso curso. Aqui a gente vai para a nossa penúltima variável do que pode e que vai influenciar a sua pesquisa em UX, que é o seu papel enquanto designer. Então, a gente vem vendo nas aulas as diferentes variáveis que vão tornar os seus cenários de pesquisa em UX diferentes, né? Então, o seu cenário de pesquisa ele vai mudar a depender do tipo de artefato, se é um produto, se é um serviço, se é presencial, se é digital, do tipo do usuário, de qual é a etapa da pesquisa que você está fazendo pesquisa para validar, para medir, para explorar, do tipo de entregável que você vai fazer, do tipo de contexto, é uma empresa, é um órgão público, é um segmento da educação, do agronegócio. Então aqui a gente começou a ver várias variáveis que vão tornar os seus cenários de pesquisas diferentes. E aqui a gente vai para a nossa nona variável, que é o seu papel enquanto designer. Essa foi uma das variáveis que eu mais demorei para entender que isso era um impacto na pesquisa em UX. Então, como eu vim falando na nossa primeira aula, esse curso ele é um resultado do que eu, depois de muitos anos de pesquisa, parei e pensei sobre, porra, por que eu tenho tanto tempo de pesquisa e tem algumas pesquisas que eu ainda me dou muito mal ou me sinto muito insegura? E aí eu comecei, mais uma vez, a entender, pô, esse aqui eu me fudi porque eu não entendia nada do agronegócio, então eu não sabia o que fazer. Essa aqui eu me dei mal por causa disso, disso e disso. Então eu fui sozinha, começando a entender e levantar quais são esses pontos, que é o que eu estou trazendo para vocês. Inclusive essas aulas, você não vai ver em lugar nenhum, porque saíram da minha cabeça, né? Então, assim, eu comecei a mapear literalmente quais eram esses pontos que, de alguma forma, por mais que eu trabalhasse com pesquisa há tanto tempo, eu ainda me sentia mal, insegura ou dava altas mancadas. E essa aqui, essa variável, que é o papel enquanto designer, e a próxima, que a gente vai ver na próxima aula, foi uma das variáveis que eu demorei mais para entender o quanto isso impactava na pesquisa. O quanto isso impactava numa boa pesquisa. O quanto isso me deixava segura ou insegura para fazer uma pesquisa. E foi aí, depois de eu ter parado para entender, que eu pensei, putz, meu papel enquanto designer, ele muda completamente não só a qualidade da minha pesquisa, mas o quanto eu me sinto segura ou insegura dentro de um processo de pesquisa. Então, o que era o papel enquanto designer? Aqui é o seu papel enquanto designer. O que é essa variável? O que é que isso quer dizer? E como é que isso impacta na sua pesquisa? Né? Então, a primeira coisa que você precisa entender é isso aqui. Quando a gente está falando sobre o seu papel enquanto designer, eu dei um nome aqui, que eu não queria que você se apegasse a um nome, mas queria que você se apegasse a o que eu trago desse nome, né? Então, existe um olhar de alocação. Pode ignorar esse nome. Mas alocação quer dizer, você é um designer hoje que está fazendo pesquisa, externo ou interno? Ou seja, vamos criar um cenário fictício. Eu sou uma designer que vou melhorar a navegação no aplicativo no meu celular. Esse aplicativo no meu celular, existe uma empresa que a gente viu lá nos tipos de contexto, que é dona desse aplicativo. E essa empresa se chama ABC, né? Então, eu, Lorena Designer, vou melhorar o aplicativo de ABC. Eu sou uma designer externa, ou sou uma designer interna. O que é interno ou externo é? Eu sou uma designer que a empresa ABC contratou lá no mercado, contratou a minha consultoria para melhorar o produto dela. Então eu sou externa à empresa. Eu não sou designer da ABC. Ela me contratou e eu vou melhorar o produto dela. Ou eu sou interna. Eu trabalho na empresa ABC. Na verdade, a ABC é o produto da empresa que eu trabalho. Eu estou sempre olhando para ele, tentando melhorar ele. Então, hoje, o seu papel enquanto designer, e aqui eu estou usando designer como uma figura de pesquisador, pesquisadora, mas você pode não ser designer e estar fazendo esse curso porque você trabalha com pesquisa, você é dono de um produto, gestor de um produto, e vai usar a pesquisa para entender o seu usuário. Mas designer é só para dizer a pessoa que está fazendo a pesquisa. Hoje, você é o designer ou a pessoa que está fazendo a pesquisa, que é interna, você trabalha na empresa que tem o produto, que tem o serviço, ou você é externo. Se foi contratado, você é um consultor, tem uma consultoria, prestador de serviço. Aonde você está? Isso vai influenciar muito como você vai fazer sua pesquisa. E um outro lado do seu papel enquanto designer, fora a alocação, é a atuação. Hoje você é um designer, você é um profissional que você está focado 100% em pesquisa, você só faz pesquisa, seu olhar é só para a etapa de pesquisa, ou você é um designer que você faz a pesquisa e tudo mais que vier, que é o bom e velho faz tudo. Então você é o designer que faz a pesquisa, você é o designer que pega a sua própria pesquisa e faz a interface, prototipa a interface, manda para o desenvolvedor,
Se você for um service design, você pega a pesquisa, melhora o serviço, prototipa o serviço e dá melhorias do como é que aquele serviço pode mudar. Qual é o seu papel hoje na sua atuação? Você é uma pessoa que só é focada em pesquisa ou você segue o fluxo completo do desenvolvimento daquele produto ou daquele serviço? Isso vai falar muito sobre como você vai atuar na sua pesquisa. Então, se a gente olhar o cenário de alocação, o externo significa que você está fora da empresa. A empresa lhe contratou para melhorar um produto ou serviço dela. Que você é interno, você está dentro da empresa. Ou seja, você trabalha na empresa, você quer melhorar o produto da sua própria empresa. O que que isso vai implicar na sua pesquisa? Saber disso. Significa, vamos dar alguns exemplos, antes de eu falar sobre como é que isso vai implicar, né? Então, você externo significa o quê? Um pouco mais óbvio, né? Você é um designer independente e você vai fazer uma pesquisa para a empresa que contratou você. Ou você trabalha numa consultoria e você vai fazer uma pesquisa para um cliente da consultoria. Então, você não é o seu cliente, você não trabalha para a empresa, né? A consultoria ali que você trabalha tem aquele cliente para olhar o produto ou serviço dele. O interno é o óbvio, né? Então, você faz parte de um time ou de um squad de um produto e você faz pesquisas para esse produto. Então, você trabalha na empresa, essa empresa ela tem um produto, você faz parte do time do produto, então você está sempre olhando para aquele produto. Ou você tem a sua própria empresa, a empresa é sua, você não trabalha para a empresa de ninguém. E você quer fazer a melhoria do seu próprio produto, né? A empresa é sua, o produto é seu, você está fazendo isso para o seu próprio produto. Quais são as implicações que isso tem na pesquisa, né? Ó, quais são as implicações que isso tem na pesquisa? Quando você é um designer externo, ou seja, você não trabalha na empresa, você foi contratado pela empresa para melhorar, ou seja, você foi contratado para prestar um serviço, para dar consultoria para aquela empresa, você vai ter uma curva de aprendizado sobre o produto e sobre o negócio muito grande. Ou seja, como você não trabalha ali, você não conhece o que a gente viu na aula de contexto. Se você não viu a aula de contexto, assista a aula de contexto, que é sobre isso aqui. O contexto ele fala sobre você precisa entender da organização da empresa e do ecossistema em volta da empresa. Segmento, leis, é público, é privado, tem fins lucrativos, não tem. Quando você trabalha na empresa, que seria o interno, você já conhece como a empresa funciona, qual a estratégia da empresa para aquele ano, blá, 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 que você escuta aquilo todo dia, você trabalha lá. Quando você não trabalha, você foi contratado, você não conhece sobre o produto, muito menos sobre as estratégias da empresa. Alguém precisa lhe apresentar, você precisa correr atrás, conhecer aquele cenário. Então, você vai ter no início da sua pesquisa e durante a sua pesquisa uma curva de aprendizado muito grande. Você precisa sentar a bunda e estudar sobre aquele produto, sobre aquele negócio, sobre aquele segmento, sobre aquele cenário, porque você não sabe sobre ele. E na aula, aí você precisa ver de tipos de contexto e você vai ver o quanto isso é importante. Então, quando você é externo, você vai ter uma curva de aprendizado muito grande. Isso vai exigir esforço e tempo para que você domine esse contexto que é muito importante para a sua pesquisa. Outra coisa que é positiva é que você vai ter um olhar menos viciado sobre o produto, né? Então você já vai estar ali olhando aquele produto pela primeira vez. Então, às vezes, aquele erro, aquele problema e aquele erro óbvio que todo mundo já cansou de ver, ou que já passou desapercebido pelas pessoas, você consegue ver de primeira quando você tem um primeiro contato que você nunca viu aquele produto na sua vida, né? Você, quando é externo e vai conversar com o usuário, ele tende a ser mais honesto com você. Por quê? Porque como você não trabalha para aquela empresa, não tem nenhum vínculo, ele fala ali a realidade sem medo de lhe machucar, porque aquele produto ele não é seu, né? Só que você pode ter mais dificuldade para acessar dados e para acessar outros times. Então, como você não está dentro da empresa, né? Então, primeiro que você não tem acesso aos usuários mais fáceis. Pode ser que você precise que alguém da empresa, pode ser não, você vai precisar que alguém da empresa dê acesso aos usuários, a não ser que o acesso aos usuários seja de forma de recrutamento, né? Mas você vai sempre precisar de alguém que está dentro da empresa para ter acesso aos usuários ou para ter acesso aos dados da empresa. Você vai começar uma pesquisa, você precisa entender da estratégia do negócio, do produto. Então, você precisa desses dados para você estudar. Você vai precisar ter esses acessos. Nem toda empresa ela vai dar acesso, que é uma coisa engraçada, sendo irônica aqui, do mundo da pesquisa, né? Que a empresa ela quer fazer pesquisa, mas ela não quer liberar os dados da empresa. E aí, como é que você vai fazer pesquisa? Você vai encontrar esses cenários também. Mas é mais.
é um cenário mais dificultoso ali do acesso aos dados e aos usuários. Nem todos, tá? Tudo que eu tô falando nas aulas do curso não é 100%, mas é um cenário que eu já encontrei várias vezes dentro do mercado. E quando a gente fala sobre você ser um designer interno, ou seja, você está fazendo pesquisa em UX para um produto da sua própria empresa, né, ou para o seu próprio produto, você vai ter um conhecimento profundo sobre o negócio, porque você trabalha com aquele produto, com aquela galera, com aquela estratégia, com aquele diretor, com aquela diretriz todos os anos, todos os dias, todos os meses. Você está cansado de escutar onde a empresa quer chegar, qual é o objetivo, blá, 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 blá. Então, esse conhecimento você já tem. Só que você vai ter, talvez, apego ao produto, se o produto for seu, então, apego ali a mudar alguma coisa do feedback do usuário, porque você acha que o seu produto ele é o melhor de todos. Ou se você estiver fazendo, por exemplo, a melhoria, a pesquisa em UX para um produto da sua própria empresa, mas para um time que não é o seu, então você vai ali melhorar o produto do pessoal de logística, né? Então pode ser que você não tenha apego ao produto, que o produto não é seu, né? Mas pode ser que os seus amiguinhos do trabalho, eles têm um apego ao produto, né? E eles têm uma resistência a mudar esse produto durante o processo de pesquisa, porque o produto é o filho deles e eles não querem mudar. Então, você vai encontrar mais resistência interna ali, sobre o que você estiver encontrando durante a sua pesquisa. Em compensação, você vai ter uma grande facilidade de acessar os usuários, porque os usuários eles estão no seu próprio banco, do sistema da sua própria empresa. Então, você pode simplesmente acessar e você vai ter mais facilidade de conversar com outros times ali, caso você precise, porque você trabalha nessa empresa, são seus colegas de trabalho, né? Então, quando você está nesse processo de pesquisa, você precisa entender que, se você for um designer externo, você vai ter algumas facilidades e algumas dificuldades. Se você for um designer interno, você vai ter algumas facilidades e algumas dificuldades, que tem muito a ver com acesso a dados, acesso ao usuário e, principalmente, conhecimento sobre o negócio e o produto, tá? E aí, um outro papel seu enquanto designer que a gente viu é a sua atuação. Aqui a gente viu a sua alocação, você é interno ou externo. Agora tem a sua atuação, ou seja, você é um designer, como a gente viu, que é 100% focado em pesquisa. Normalmente, quando a gente atua como UX Research, ou normalmente, nem sempre, quando a gente atua como Service Designer, a gente tem um olhar mais para pesquisa, que é o meu caso. Quando a gente é um designer ali mais UX, UI, mais Product Designer, ou até um próprio gestor do próprio produto, a gente tende a olhar a pesquisa mais a implementação, ou seja, mais a resolução, mais a consequência daquela pesquisa. Quando a gente é UX Research, ou em alguns casos Service Design, a gente pega o resultado e entrega da pesquisa. Quando a gente é UX Research mais implementação, ou seja, um Product Designer, um UX UI, a gente faz a pesquisa, entrega para nós mesmos, pegamos, implementamos essa pesquisa, né? E existem alguns prós e contras que vão incidir na sua pesquisa. Quando você é em UX e você for designer, ou não precisa ser designer, mas você só olha para a pesquisa, você vai ter mais tempo de mergulhar nos porquês, porque você está só focado na pesquisa. Então, você pode ir mais a fundo em alguns momentos. Diferente aqui, ó, de quando você tem ali um olhar. Vou tirar aqui. Quando você tem aqui um olhar não só de pesquisa, mas um olhar de implementação, que você também precisa implementar. Então, você vai ter menos tempo de ficar só investigando os porquês que você precisa colocar a mão na massa no próximo momento. Quando você é focado em pesquisa, você tem mais distanciamento da execução. Como eu falei, a gente faz pesquisa, entrega a pesquisa para quem vai executar. Seja um UX UI, seja uma pessoa que vai pegar aquilo e melhorar o serviço. Você não tem muita visão sobre o que você vai, como aquilo vai ser implementado. Quando você trabalha com a implementação, não há perda de. Não, você garante, na verdade, aqui a continuidade da execução. É você que vai colocar a mão na massa para melhorar aquilo, para prototipar aquilo, para criar um workshop, para fazer um workshop de co-criação baseado nas oportunidades que foram levantadas, porque você é responsável por dar continuidade. Quando você é um UX focado na pesquisa, né, como você é um designer focado na pesquisa, e pode existir perda de informação. Quando você vai falar para as pessoas o que você encontrou, e aí as pessoas vão absorver como elas quiserem, ou elas vão pegar aquele relatório de 100 páginas e ler só o que elas quiserem, e vão seguir com aquilo. Quando você é um designer que você vai fazer a implementação, ou o seu time, você garante que não vai ter essa perda de informação, porque você fez a pesquisa, você sabe o que tem lá, você sabe o que não tem lá.
Então, isso são algumas implicações que vão ter em vocês durante as pesquisas. Então, toda vez que você for fazer uma pesquisa, você precisa entender, primeiro, estou fazendo uma pesquisa para o meu próprio produto, para o produto da minha empresa, ou é terceirizado, né? É para uma empresa contratada. Isso já vai ficar muito claro ali o quanto de esforço você vai colocar no estudo inicial que você vai fazer e do acesso a dados. E depois você precisa ter muito claro que, se você for uma pessoa que estiver olhando só para pesquisa, você vai conseguir fazer pesquisas mais profundas, mas você não vai ter muito olhar sobre a execução. Você não vai saber muito se aquelas oportunidades que você levantou, do que é que deram. As pessoas passaram, foram para frente, fizeram um workshop de cocriação, pensaram em ideias, pensaram em soluções ou não. Você não vai ter muita essa visibilidade. E do outro lado, quando você é um designer que você também faz pesquisa e também executa, né? Você vai ter menos tempo de pesquisa, talvez, mas você vai conseguir dar mais continuidade para que aquela pesquisa ela consiga ser executada. Então, existe um pouco desse olhar sobre pós-pesquisa e tempo de dedicação de estudo que está muito aqui atrelado a essa variável, seu papel enquanto designer. Então, toda vez que você fizer uma pesquisa, sempre tente entender esse cenário de o quanto de esforço você vai precisar colocar para fazer aquela pesquisa baseada no quanto você conhece do cenário e o quanto você vai ter visibilidade ou não do que você vai entregar ao final da sua pesquisa, tá? Então isso é um pouco do que eu queria trazer nessa variável, e na próxima aula a gente vai ver a última variável que impacta aí a nossa pesquisa em UX quando a gente está fazendo. Então é isso, eu encontro vocês na próxima aula.